Lucas capítulo 21, versos 5 a 19, assim nos diz a Escritura Sagrada. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: Vedes essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E também chegou a hora. Não o sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-ão nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá, para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. E na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Vamos orar mais uma vez, meus amados. Deus querido, nós somos gratos por estarmos na sua presença, por estarmos aqui para adorá-lo, bendizê-lo e exaltar o nome do Senhor. Agora vamos expor a Escritura Sagrada. E o clamor do meu coração, Deus, é que o Espírito Santo aplique esta palavra ao nosso coração. E quanto a mim, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero, nesta manhã, pensar com você sobre o seguinte tema: quando tudo parece desmoronar. Quando tudo parece desmoronar. Todos nós buscamos segurança. Nós queremos construir uma vida estável. A gente quer tranquilidade, a gente quer uma zona de conforto. E aí, talvez você, jovem, sonhe em ter uma família. Eu já contei a vocês aqui, eu saí muito cedo de casa. Eu, com 14 anos, talvez alguns dessa história não saibam, com 14 anos eu saí de casa para jogar futebol. Eu saí lá do interior do Paraná, vim aqui para São Paulo, perto de Botucatu, um lugarzinho chamado Pardinho. Talvez o Edson e a Márcia conheçam esse lugar. É uma cidadezinha pequenininha. E ali tem uma certa mancha no meu currículo futebolístico, porque o time do qual eu jogava lá era uma parceria com um certo time que já não ganha há bastante tempo, especialmente depois da Copa. Ontem perdeu de novo, né? Então era parceria com aquele time. Ele é um tal de São Paulo, né?
Ali era uma mancha no meu currículo, porque o time era ligado ao São Paulo. E eu vim jogar futebol lá. Depois voltei para casa, mas com 15 anos de idade, foi quando, quase um ano depois, eu voltei para casa. Meus pais, naquele momento, passaram por um momento muito delicado no casamento. Eles praticamente se separaram. Minha mãe foi para um lado, eu e meu pai ficamos para o outro. E aí foi aí que Deus alcançou a minha mãe e transformou a vida dela com a palavra. E nesse tempo eu entrei como menor auxiliar na Caixa Econômica Federal, porque eu jogava futebol. Na verdade, não é porque eu era melhor que os outros, é porque eles precisavam de um goleiro para o time deles e eu fui contratado por conta disso. Passa alguns meses, o meu pai se reconcilia com a minha mãe e volta para casa. E eu fiquei morando sozinho numa cidade lá do Paraná, com 15 anos de idade. Aí eu volto para casa de novo, com 17 anos eu passo no vestibular e eu mudo de cidade e eu vou morar no noroeste do Paraná, numa cidade chamada Umuarama. E aí, depois disso, eu nunca mais voltei para casa. E ali, nesse período, com 17 anos, um pouquinho antes, Deus me alcançou, Cristo alcançou a minha vida e transformou meu coração. E depois eu nunca mais voltei para casa. E aí eu morei, meus irmãos, eu morei em pensionato, eu morei em república, eu morei sozinho. E eu sonhava em ter uma casa. Eu sonhava em construir uma família. Eu sonhava em chegar domingo de tarde, depois do almoço, e deitar num sofá e dormir. Aí eu casei com a minha esposa, Juliana, minha querida amada. E aí eu ganhei um sofá. Eu falei, pronto, agora vai ser... Eu não cabia deitado no sofá, o sofá era pequeno. Percebe que a gente tem sonhos de estabilidade e a vida vai acontecendo e você fala assim, eu quero ter conforto, eu quero ter um trabalho, eu quero alcançar algumas coisas, eu desejo algumas coisas, eu quero uma família bem fundamentada, firme, um trabalho seguro na minha carreira. Então, eu sonho em ter uma estabilidade financeira, não ficar nessa loucura do mundo corporativo, onde ora eu tenho emprego e morrendo de medo de ser mandado embora. A gente sonha com essas coisas, a gente deseja isso, a gente quer um trabalho seguro. Quanto à igreja, nós queremos uma igreja forte, uma igreja que seja estável. Por quê? Porque nós gostamos dessa sensação de que algumas coisas nunca irão mudar. A gente gosta da sensação quando as coisas parecem sólidas. E quando estas coisas acontecem, a gente se sente abraçado, protegido, cuidado. Era exatamente esse tipo de sentimento que os discípulos tinham ao entrar em Jerusalém e olhar para o templo. Para um judeu do primeiro século, era impossível imaginar Jerusalém sem o templo. Eu não sei, talvez alguns de vocês aqui já tenham tido a experiência de visitar Jerusalém e já tenham visto as ruínas do templo, o Muro das Lamentações. Mas o templo, ele representava uma identidade nacional. Não só isso, o templo era o centro da adoração. Era o símbolo da presença de Deus e que aquele povo era o povo de Deus. Uma construção fabulosa, maravilhosa, suas enormes pedras, a sua beleza, elas impressionavam qualquer visitante. E aos olhos humanos, meus irmãos, aquilo parecia indestrutível. Mas Jesus, como nós sabemos, ele está no caminho da cruz. Desde o capítulo 9, lá do Evangelho de Lucas que nós estamos expondo, ele resolve resolutamente ir à cruz. E agora, aqui em Jerusalém, ele surpreende a todos com uma declaração impactante, chocante. Ele diz no verso 6, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada.
Enquanto os homens admiravam as pedras, a construção, a maravilha do templo, Jesus estava falando sobre o juízo de Deus que viria. Enquanto os discípulos vinham estabilidade, Jesus anunciava um novo tempo, a transformação. E esse texto, meus amados, ele nos ensina uma verdade que continua muito clara e é necessária para nós. O discípulo de Cristo não encontra segurança nas estruturas do mundo, mas no reino que jamais será abalado. No reino que jamais será abalado. Perceba que, enquanto os homens admiravam, ali nós vemos nesse contexto, nas mensagens que vimos anteriormente, nós vemos o que foi exposto na semana passada, quando a viúva vai ali dar a sua oferta, nós vemos lá os homens olhando e admirando as grandes ofertas, um templo magnífico. Mas Jesus, ele tem um olhar e uma percepção completamente diferente da nossa. Ele acaba de denunciar os escribas que exploravam as viúvas, e aí ele faz ali a menção àquela viúva pobre que entrega tudo que ela tinha ao Senhor. E agora, quando os discípulos admiram as pedras do templo, a grandeza, a majestade do templo, Jesus anuncia a destruição do templo. Só que o contraste aqui ele é intencional. Aquilo que impressionava o homem seria destruído. Mas a fé simples, como a daquela viúva, que deposita a sua segurança e a sua confiança no Senhor, essa vai permanecer diante do Senhor. E de fato, a destruição do templo acontece no ano 70 depois de Cristo e marca um momento novo na história da redenção. O verdadeiro templo, queridos. E é interessante, essa semana eu tenho dito aos irmãos que moro em alguns livros da Bíblia. E faz tempo que eu estou morando nos livros de Pedro. 1 e 2 Pedro. E eu estava de novo lá, estudando o texto, capítulo 2, versos 5, 6, e ali versos 7, 8, quando Pedro diz que Jesus Cristo é a pedra angular que os construtores rejeitaram. E quando se remete à profecia de Isaías, não está falando sobre o templo, está falando sobre Cristo, sobre o Senhor. Ele é a pedra angular, Cristo é o verdadeiro templo, Cristo é aquele que vive entre a primeira e a segunda, entre a sua primeira e a sua segunda vinda, nós aguardamos a consumação do reino. Cristo é aquele que, de fato, é o alvo da nossa adoração. E quando nós temos isso na nossa mente, nós podemos olhar para a nossa caminhada, para a nossa vida, para a realidade do nosso dia a dia, para o terreno que nós vivemos. E talvez você pare e comece a olhar para as situações e circunstâncias da vida, talvez para os seus planos que não deram certo. Porque alguma coisa talvez bagunçou a sua vida. Alguma doença que você não esperava aconteceu. E a sua saúde ficou abalada. Uma situação no casamento, uma situação com seus filhos, uma situação no seu emprego, coisas que você depositava a sua segurança e agora elas estão, parece que desmoronando. Aí você olha para a economia e você fala assim, não tem esperança. Eu tenho conversado por conta do nosso ministério de discipulado, Life on Life. Nós temos uma parceria, como alguns dos irmãos sabem aqui, com a Igreja Presbiteriana Perimeter, lá em Atlanta. E agora, no mês de setembro, comecinho de outubro, eu estarei lá com os irmãos. E por conta disso, eu tenho conversado com vários pastores brasileiros que pastoreiam igrejas nos Estados Unidos. Meus irmãos, a situação lá não está fácil, não. Especialmente para aqueles que estão fora de status, que não são documentados. Para você ter uma ideia, nós estamos planejando um treinamento
E aí eu conversava com um pastor essa semana, ele falou assim, Wagner, eu tenho aqui 8 pessoas na minha equipe para levar para o treinamento. Só que nós vamos ter que viajar de New Jersey até a Geórgia, Atlanta, de carro. Porque tem um deles que não pode pegar avião. Porque se ele pegar avião, ele pode ser deportado. Porque esse irmão está fora de status. E talvez esse irmão, ele buscou segurança num outro país. Mas lá agora vive inseguro. Sem falar de outras situações. Talvez você pense, quando você olha para a economia, quando você olha para a política, e esse ano, um ano político, um ano de eleição, você fala assim, Senhor, não dá. Não dá, eu vou embora do Brasil mesmo. Esse Brasil, eu já tô desencantado com isso aqui. Eu já não tenho mais segurança nenhuma, nada mais acontece como eu gostaria que aconteceria. E querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você olhar para as circunstâncias e para as situações da vida, esse é o sentimento que você vai ter mesmo. Desesperança, desconfiança, insegurança, instabilidade. Porque é isso que acontece. E tudo vai parecer desmoronar. Agora, quando o Espírito Santo, pela graça do Senhor, redireciona o nosso coração para olharmos para Cristo, a nossa perspectiva se torna totalmente diferente, a nossa interpretação da realidade muda. Por quê? Porque nós olhamos para Cristo. Desse lado de cada eternidade, nós vamos ter momentos de insegurança, de tristeza, de angústia. Mas quando nós olhamos para Cristo, Ele, por meio da sua graça, nos faz descansar no seu poder, na sua misericórdia, naquilo que Ele é. Portanto, querido, eu quero convidar você para caminhar comigo nesse texto e vermos algumas questões importantes para a nossa caminhada. Quando tudo parece desmoronar, entenda que nós temos que olhar para Cristo. E quando nós olhamos para Cristo, nós entendemos que nenhuma estrutura deste mundo é permanente. Nenhuma estrutura desse mundo é permanente. Versos 5 e 6 diz, falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus, vedes essas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos aqui, eles estavam impressionados com a grandeza, a majestade, a beleza daquele templo. E humanamente isso fazia sentido. Se você, eu sei que alguns aqui têm esse costume de fazer algumas viagens e visitar alguns lugares, algumas construções, aqui no Brasil e fora do Brasil, você com certeza já visitou lugares muito belos. E já viu construções magníficas, catedrais, castelos, fortes e tantas outras edificações. Essa era uma das construções mais extraordinárias do mundo antigo. Mas Jesus, ele olha além da arquitetura, além da beleza, e ele anuncia o seu fim. O templo cairia, porque ele havia cumprido o seu propósito. E qual era o propósito do templo? Apontar para Cristo. Apontar para o Redentor. E nessa perspectiva escatológica, e pensando na nossa interpretação reformada quanto a isso, esse acontecimento não é o fim do mundo, mas é um marco na história da redenção. A antiga aliança chega ao seu cumprimento, apontando para o ápice da história da redenção, que é a manifestação do Cristo, do Redentor, do Salvador, e Cristo torna-se o centro definitivo da adoração. Então, é muito claro para nós que Deus nunca pretendeu que o seu povo colocasse a esperança em edifícios, em templos feitos por mãos humanas, em instituições ou estruturas humanas. O fato é que, infelizmente, nós fazemos isso. Mas essa nunca foi a intenção do Senhor. Por quê? Porque tudo isso é passageiro. Vai passar. Então, eu volto a dizer a você, a nossa segurança, ela não pode estar na economia, na política, em quem está no governo, em que candidato vai ganhar ou vai perder.
A nossa segurança não está nisso, querido. Ela não está na saúde que eu tenho ou que eu não tenho. A minha segurança não está nisso. Ela não está nessa estabilidade financeira que talvez Deus tenha dado a você, ou na sua instabilidade. Entenda, querido, a sua segurança não está nas estruturas visíveis. A segurança da igreja, e queridos, veja, nós somos muito abençoados. Nós, Igreja Presbiteriana de Vila Pompeia. Você é um privilegiado por ter uma igreja como essa, uma boa estrutura. Uma bênção estarmos aqui. Mas a nossa segurança não está nisso. Não está no nosso conforto, nas poltronas que dá até para você tirar um cochilo na hora do que o pastor está pregando. Que é tão confortável, né? Toma cuidado, irmão. Vou dar uns gritos aqui para você acordar aí de vez em quando. Né? É gostoso demais, não é gostoso? Isso é bênção, querido. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa segurança não está nessa realidade. Sabe por quê? Porque tudo isso pode ser abalado. Aí você fala assim, ih, pastor, mas aqui não é abalado não. Aqui não tem terremoto igual teve na Venezuela. Aqui não tem terremoto igual tem no Japão. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Só Cristo permanece. E quando a nossa esperança é direcionada às coisas que o Senhor nos dá neste mundo, nesse lado de cá, qualquer crise vai produzir desespero. Por que tem muita gente desesperada? Em crise existencial. Por que deprimido, angustiado, profundamente abatido? Porque as estruturas nas quais essa pessoa confia foram abaladas, foram danificadas. Você lutou a vida toda para conseguir a sua casa, e aí você perde a sua casa, porque você, infelizmente, teve problemas financeiros e teve que vender a casa, e aí perdeu e aí voltou a morar de aluguel. Aí você fica abalado, por quê? Porque você teve que morar de aluguel agora. Porque você depositou a vida inteira. Olha, pastor, foi suado comprar esse apartamento. Eu, quando era jovenzinho, eu comecei a trabalhar, eu comecei a pagar um financiamento, e assim. A minha ideia era morar aqui o resto da minha vida. Pois é, não deu certo. E aí? Como é que vai ser? Dá para você entender isso, querido? Quando a nossa esperança é colocada nessas coisas, qualquer crise vai produzir angústia, desespero, vai deixar você deprimido, abatido, angustiado. Veja, entenda isso. Não coloque a sua segurança naquilo que pode desaparecer. O templo, ele caiu. Tudo que nós temos deste lado de cada eternidade, nessa realidade deste mundo que nós vivemos, é passageiro. A minha segurança não pode estar no salário que eu recebo, nos recursos que você tem aplicado e investido, porque isso é passageiro. Não pode estar na saúde, na carreira, porque estas coisas podem mudar. Não pode estar nas circunstâncias, mas elas devem ser direcionadas a Cristo, o nosso Redentor. E entenda, querido, eu tenho dito isso e repetido inúmeras vezes, coisas maravilhosas e boas que Deus nos dá podem ocupar o lugar dele na nossa vida e se tornarem ídolos do nosso coração. O templo era um presente de Deus para a vida do povo de Israel, para o povo do Senhor. Mas eles passaram a confiar mais no templo do que no Deus do templo. E eu e você devemos nos fazer uma pergunta hoje. O que ocupa o lugar que pertence somente a Cristo no meu coração e no seu coração? Será realmente que Cristo é o Senhor do seu coração? Será que realmente Ele é quem domina você? E deixa eu dizer outra coisa para você, queridos. As crises que eu e você enfrentamos, elas revelam onde é que está, de fato, a nossa confiança. Você pode dizer assim, pastor, o senhor pode ter certeza, pastor, eu sou um crente, nota 10. Cristo domina meu coração, é o centro da minha adoração. Tu és o centro, Senhor, e canta o cântico ainda.
É o centro da minha vida, o centro do meu coração, de tudo. Sabe onde nós vamos perceber isso de maneira prática? Quando você passar pelo fogo, como nós cantamos aqui. Aí você vai ver se Deus é bom ou não, de fato. E nós vamos ver se você de fato crê nisso. É quando nós passamos por isso. Sabe por quê? Porque as crises revelam onde está a nossa confiança. Quando tudo vai bem, quando tudo está tranquilo, é fácil você dizer que confia em Deus. Mas é nas perdas, nas mudanças que nós descobrimos onde realmente nós depositamos a nossa esperança. E nós, como igreja, meus irmãos, nós não dependemos da estrutura. Nós dependemos de Cristo. Templos podem ser destruídos, instituições, elas com certeza serão falhas. Mas Cristo continua edificando a sua igreja e a nossa confiança está no Senhor da igreja, não na estrutura da igreja. Portanto, quando Deus permite que algumas estruturas caiam, Ele não está destruindo a nossa esperança, muito pelo contrário. Ele está mostrando que a nossa esperança sempre deve estar nele, em Cristo. Mas em segundo lugar, nós vemos que os discípulos não devem viver guiados pelo medo e nem pelo engano. É isso que o Senhor Jesus nos mostra a partir do verso de número 7. Depois de eles ouvirem que o templo seria destruído, os discípulos fazem uma pergunta natural. Eles viram para Jesus e perguntam assim: Senhor Jesus, quando é que essas coisas vão acontecer? Vai ter algum sinal que vai mostrar esse negócio? Ou seja, eles querem saber sobre tempo, sobre sinais. E Jesus, ele não satisfaz aqui a curiosidade dos discípulos. Em vez de ele dizer assim, olha, vai acontecer em tal data, revelar as datas, o que ele faz? Ele trabalha onde ele quer trabalhar, que é no coração dos discípulos. Ele prepara o coração dos discípulos para viverem com fidelidade. E a primeira resposta de Jesus, ela é surpreendente, porque ela vem no verso de número 8. Ele diz, vede que não sejais enganados. Antes dele falar sobre guerras, antes dele falar sobre terremotos, antes dele falar sobre perseguições, Jesus fala do perigo do engano. Isso nos ensina que a maior ameaça à igreja nunca foi uma crise política ou uma catástrofe natural, mas a falsa doutrina. E ao longo da história da redenção, sempre surgiram pessoas afirmando falar em nome de Deus. E aí agora, pelo menos eu tenho visto pouco, mas quem era da geração aí que nasceu na década de 70, década de 80, com certeza você ouviu muitas profecias de quando o mundo ia acabar, de quando Jesus ia voltar. E gente que marcou data e falou, Jesus vai voltar em tal data, 1º de janeiro de 2000. Né? Já se passam 26 anos e não sei onde é que estão esses aí que falaram essas datas. Mas ao longo da história, nós vimos muitas pessoas dizendo possuir revelações especiais. Mas Jesus afirma, e ele nos alerta, que continuaria a mostrar aquilo que nós devemos colocar o nosso coração, onde nós devemos colocar o nosso coração. Ele diz, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu e também chegou a hora. Não os sigais. Então, o que Jesus diz assim é, não sigam essas pessoas. Jesus afirma que isso ia continuar acontecendo. Em seguida, ele começa então a mencionar guerras, revoluções, terremotos, fomes, pestes. E durante séculos, muitos olharam para esses acontecimentos como se a cada nova crise fosse uma prova de que a volta de Cristo aconteceria imediatamente. Nós passamos recentemente por algo muito difícil, que foi essa pandemia mundial que nós enfrentamos há anos atrás. Mas Jesus,
Ele diz aqui exatamente o contrário. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. E essa afirmação é fundamental para a compreensão da nossa perspectiva escatológica, especialmente nós, reformados, presbiterianos, e eu sei que tem alguns divergentes aí nessas perspectivas, mas nós, via de regra, somos amilenistas. E nós entendemos que guerras, epidemias, desastres naturais, que conflitos não são um cronograma secreto para calcular a volta de Jesus. Elas caracterizam todo o período entre a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda. Nós cremos que tudo isso faz parte deste processo. Então, nós vivemos aquilo que o Novo Testamento chama dos últimos dias, não porque o fim esteja necessariamente próximo em termos cronológicos, mas porque desde a ressurreição de Cristo, nós entramos na última etapa da história da redenção. Desde que Cristo ressuscitou e foi assunto aos céus. E isso muda completamente a forma como nós lemos os acontecimentos no nosso mundo aqui e agora. Por quê? Porque o cristão, o crente que tem Cristo como a sua segurança, ele não vive assustado a cada guerra que surge no nosso mundo. E ele nem interpreta cada terremoto como um código profético do fim do mundo. Ele também não vive fascinado por vídeos, por livros, por pregadores que afirmam conhecer o calendário de Deus. Por quê? Porque a nossa esperança não está em decifrar os acontecimentos da história. Mas a nossa esperança está em confiar em quem governa a história. Em quem está no controle da história. Perceba que Jesus não promete uma vida tranquila para a igreja. Muito pelo contrário, ele afirma que nesse mundo, ele que é marcado pelo pecado, continuará passando por sofrimento, até que ele volte. Então, enquanto o pecado permanecer, nós veremos guerras, nós veremos injustiças, nós veremos crises, nós veremos dores. E essas realidades nos lembram de que nós vivemos em uma criação que ainda geme, que é marcada pelo pecado, aguardando a redenção. Mas elas não são motivo para pânico, para desespero, para angústia. Porque nenhuma delas escapa ao controle soberano do nosso Deus. E esse ensino, meus irmãos, ele confronta dois extremos muito comuns. O primeiro é viver com medo, imaginando que Deus perdeu o controle diante das crises do mundo. Esse é um extremo. E o segundo extremo é viver obcecado pela escatologia, tentando descobrir datas, sinais em cada notícia que acontece. Não, agora olha lá, pastor, agora vai acabar. Agora Jesus vai voltar, porque tem que voltar logo, porque eu não aguento mais. Pelo amor de Deus. Não aguento mais sofrimento. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus chama a mim e a você para um caminho totalmente diferente. Ele nos chama para discernimento, para interpretar e entender essa realidade que o Senhor nos coloca, confiando nele e sendo fiel a ele. A pergunta correta não é: será que essa guerra é sinal do fim dos tempos? A pergunta correta é: eu estou permanecendo fiel a Cristo enquanto eu aguardo a sua volta e o seu retorno? O que eu estou fazendo com a minha vida enquanto eu espero o meu Jesus voltar? Portanto, querido, entenda uma coisa. Não construa a sua fé sobre manchetes, sobre vídeos, sobre reels que você vê, mas sobre a palavra de Deus. Guerras, crises, desastres sempre vão existir. E o crente em Cristo Jesus, aquele que foi alcançado por Jesus, ele não interpreta a Bíblia por notícias. Ele interpreta as notícias à luz da Escritura. Porque a nossa confiança não está nos acontecimentos da história, mas está num Deus que governa a história. Cuidado para não trocar a esperança pelo medo, meu irmão. Jesus, ele não disse essas palavras para assustar os seus discípulos, mas para fortalecê-los. O medo, meu amado, nos paralisa.
Mas a esperança, ela produz perseverança na nossa vida. Quem sabe que Cristo reina e que Ele é o Rei da glória, como nós cantamos. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da glória. Que esse Cristo é bom. Esse é o Deus que nós adoramos. Quem sabe que Cristo é este Rei, Ele enfrenta o presente e o futuro com base nessa confiança, não com ansiedade. Enquanto muitos procuram sinais, Deus chama a mim e a você a uma vida de fidelidade. A preocupação dos discípulos aqui era saber quando. Mas o que Jesus ensina é como nós devemos viver até lá. A pergunta que eu faço a você é como você tem vivido esperando o retorno de Cristo? O verdadeiro discípulo, ele não vive obcecado pelo calendário da volta de Cristo, mas comprometido em viver cada dia com santidade, fidelidade e esperança, aguardando o retorno do seu Senhor. Mas em último lugar, nós temos uma promessa preciosa, que quando tudo parece desmoronar, nós sabemos que Cristo sustenta o seu povo para que eles possam perseverar e testemunhar até o fim. Depois de falar sobre guerra, sobre calamidades, Jesus ele muda novamente o foco. E ele diz lá no verso de número 12: Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, levando-os, entregando-os às sinagogas e aos cárceres, levando à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Antes, porém, destas coisas. Essa expressão é importante porque ela mostra que antes mesmo da destruição do templo, os discípulos enfrentariam perseguições. E quando nós vamos para o livro de Atos, nós vemos estas perseguições registradas e o cumprimento dessas palavras. Pedro e João foram presos. Estevão foi apedrejado. Tiago foi morto. Paulo foi perseguido inúmeras vezes, preso, ultrajado. Igrejas sofreram oposição. Então veja, o sofrimento, ele não é um acidente no plano de Deus, mas ele faz parte desse caminho da igreja. No entanto, Jesus faz uma afirmação maravilhosa. Isto vos acontecerá para que deis testemunho, diz o verso de número 13. Aquilo que parecia uma derrota é instrumento de transformação, é transformado em oportunidade para a pregação do Evangelho, para falar do amor de Deus. A perseguição não impediria a missão da igreja, muito pelo contrário, ela vai ampliar essa missão. E foi exatamente isso que aconteceu no livro de Atos. Sempre que os discípulos eram dispersos, o Evangelho alcançava novos lugares, novas igrejas eram plantadas. Deus usa aquilo que o mundo pretendia usar para destruir a igreja como instrumento para fazê-la crescer. Isso continua sendo uma verdade para mim e para você nos dias de hoje, querido. Naturalmente, eu peço e você pede que Deus nos livre do sofrimento. Esse é o clamor da nossa alma. No meio das angústias, das crises, nós clamamos para que o Senhor nos cure, para que o Senhor nos liberte. E veja, não há absolutamente nada errado nisso, de você orar pedindo livramento. Mas entenda que muitas vezes Deus usará justamente as crises que nós enfrentamos para abrir portas que jamais seriam abertas em tempos de conforto. Quantas pessoas ouviram do Evangelho porque um crente permaneceu firme em meio à enfermidade que enfrentou? Demonstrou segurança e confiança no Senhor. Quantas famílias foram alcançadas pelo testemunho de alguém que sofreu sem perder a esperança? Você percebe, querido? Deus, ele continua transformando tribulações em oportunidades para que Cristo seja conhecido. Isso vos acontecerá para que deis testemunho. Por isso ele acrescenta, verso 14 em diante: Não vos preocupeis com o que haveis de responder.
Ele não está aqui incentivando a negligência ao estudo da Escritura, não. O próprio Novo Testamento nos chama a estar preocupados para responder, estarmos prontos para responder a todo aquele que pedir razão da nossa esperança, da nossa fé. O que Jesus está prometendo aqui é a presença dele. Ele vai estar conosco. Quando os seus discípulos forem levados diante de autoridades por causa do Evangelho, ele nos dará sabedoria e palavras que seus adversários não poderão resistir. A missão da igreja, querido, nunca depende apenas da capacidade dos discípulos. Deus usará essa capacidade, mas ela depende do próprio Cristo. É isso que nós temos feito. Nessa semana, iniciamos o nosso tempo de oração. Tivemos um tempo na quarta-feira pela manhã, na quinta-feira à noite. Vamos repetir essa semana. Semana que vem teremos o nosso relógio de oração. O que nós estamos pedindo? Senhor, nos dê sabedoria para darmos razão da nossa fé. Nos dê intrepidez. E é interessante que em seguida Jesus ele prepara os seus discípulos para uma realidade ainda mais dolorosa. Eles seriam traídos. Veja só o que o texto diz. Vocês vão ser entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. Ou seja, a sua família vai te trair, vai te frustrar, vai te deixar decepcionado. Você vai ser rejeitado pelos amigos. Você será odiado por causa do meu nome. Isso mostra, meu amado, que seguir a Jesus nunca foi um caminho de popularidade, como alguns nos nossos dias acham. Desde o início, o discípulo que segue a Jesus, ele renuncia muita coisa. Discipulado envolve renúncia. Ele envolve um alto preço. Ele envolve oposição. A igreja, querido, ela não deve medir a fidelidade pelo aplauso do mundo, mas pela perseverança em permanecer fiel a Cristo. E é interessante que essa passagem, ela não termina com perseguição, mas ela termina com esperança. Olha só a declaração de Jesus nos versos 18 e 19. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. E na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. À primeira vista, isso parece contraditório. Porque quando nós olhamos para a história, muitos desses discípulos foram mortos. E aí, como então nenhum fio de cabelo vai se perder? O que Jesus está dizendo aqui, usando essa metáfora, é mostrar para nós que ele está falando sobre a segurança que o seu povo tem nele. Eles poderiam perder liberdade, eles poderiam perder bens, reputação, até a própria vida, mas jamais perderiam aquilo que mais importa. Aquilo que mais importa, que é a salvação em Cristo Jesus. Nada, absolutamente nada poderia arrancá-los da mão do Senhor. E essa é uma das grandes verdades da fé reformada, meus irmãos. A nossa perseverança, ela não depende, em primeiro lugar, da força com que nós seguramos em Cristo. Eu estou agarradinho com Cristo, não salto de jeito nenhum, pastor. Você vai se cansar. Você vai se cansar. Porque é natural a nós nos cansarmos. É natural a nós termos dúvida. É natural a nós vivermos instáveis. Mas nós somos segurados pela fidelidade de Cristo. É Ele que nos segura. O mesmo Senhor que chama seus discípulos é aquele que faz com que eles perseverem até o fim. A perseverança é a evidência da fé verdadeira, mas também é fruto da graça sustentadora do nosso Senhor.
Então, querido, entenda que Jesus ele não promete uma vida sem crises, ele não promete a ausência de dificuldades, mas ele promete a sua presença. Eis que estou convosco todos os dias. Ele não promete uma igreja livre de perseguições, mas ele promete uma igreja que é preservada por sua graça. Ele promete que nenhum daqueles que são dele se perderá. Por isso, enquanto muitos vivem tentando descobrir quando Cristo vai voltar, Jesus nos chama a viver preparados para a sua volta. Como nós vamos viver? A verdadeira escatologia, ela não produz medo nem especulação. Ela produz perseverança, ela produz fidelidade, ela produz esperança. Lembre-se que as dificuldades, elas não interrompem a missão. Elas criam oportunidades para nós testemunharmos do Evangelho de Jesus. E a pergunta que você deve lembrar e fazer a você mesmo é: como posso glorificar a Cristo nessa situação? Como é que eu posso glorificar a Cristo em meio às lutas que eu estou enfrentando? Rocha, pastor, o senhor não sabe que luta eu estou enfrentando. É difícil demais. A pergunta é: como que você vai glorificar a Deus no meio disso? A nossa perseverança, meus irmãos, não é sustentada pela nossa força, mas pela graça do Senhor. Porque mesmo quando tudo parece desmoronar, lembre-se, Cristo continua reinando. Ele é o Rei da Glória. Aquele que governa a história também sustenta a sua igreja até o dia em que ele voltará para consumar o seu reino. Portanto, até a volta de Cristo, o nosso chamado é simples: perseverar na fé, testemunhar do Evangelho com coragem, descansar na soberania daquele que jamais perde o controle. Lembre-se disso. Testemunhe na fé, descanse no Senhor. E direcione a sua vida para aquele que tem o controle de todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.